Olá, povo de Deus, graça e paz, uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez juntos e hoje o dia foi de jejum, né? Hoje o dia foi aquele dia de voltar-se para Deus. Há um ditado muito famoso entre os estudiosos que dizem que Deus ele só se manifesta onde ele é desejado, não é assim? E nós entendendo isso, nós acreditamos que Deus é exatamente isso. Ele só se manifesta onde ele é desejado. E por isso ele é conhecido como o desejado das nações. Gostaria de convidar você, a partir desse momento, para nós orarmos ao Senhor, pedir que o Senhor venha sobre nós e faça algo sobre as nossas vidas nesse tempo. Amém? Louvado seja Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa noite de direcionar uma palavra aos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas boas que tens feito em nossas vidas. Nós te agradecemos, nós o bendizemos. Queremos dizer sim, dizer amém para todo o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Nós te pedimos e nós o agradecemos em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que está chegando aqui agora, juntamente conosco, irmão Micael Milhome ali, graça e paz, pastor. Estamos juntos, em nome de Deus. Deus seja louvado pela vida de vocês. Então, queridos, nós estamos aqui com a Bíblia, a Palavra de Deus, que é o livro mais lido em todo o mundo. E nós entendemos, na verdade, que a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Amém? Tudo aquilo que Deus quis, tudo aquilo que Deus planejou para a vida do homem, Deus deixou escrito na sua palavra. Deus deixou escrito na Bíblia. Não há de forma alguma uma outra forma do homem se comunicar com Deus a não ser por meio de sua palavra e depois através da oração. Amém, queridos? Então nós estamos aqui e eu já quero ler com vocês um texto bíblico que está no livro de Mateus. Livro de Mateus, eu quero estar lendo com você agora, a partir do capítulo de número 7. O versículo também é o 7, que nós todos conhecemos de cor e salteado. Não é assim? Conhecemos até demais. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. Queridos, nós entendemos que Deus é aquele que só se manifesta onde ele é desejado. A minha amiga Adriana está aqui dizendo: meu pastorzão, amigo, Deus abençoe, querida, muito, em nome de Jesus. Então, amados, o Senhor ele só se manifesta onde ele é desejado. Amém? E nós hoje tivemos um dia de jejum. Hoje foi o dia em que a igreja manifestou a sua fé em todo o Brasil, né? Em todo o país. Havia pessoas espalhadas pelas praças de joelho, havia pessoas, né, pelo centro das cidades, havia pessoas pelas calçadas dos supermercados, havia pessoas em vários determinados lugares orando pela nação. Algumas pessoas procuraram para mim através do Zap, outros mandaram, né, no Face algumas perguntas: o porquê jejuar? Qual a importância do jejum? Eu costumo dizer que há um livro na Bíblia que esse livro não se fala de Deus nele. Você não vai encontrar o nome de Deus nesse livro, mas é um livro da Bíblia. Você pode me perguntar: livro de Esther. Você não vai encontrar o nome de Deus nesse livro, mas você vai ver sempre a ação de Deus nesse livro. A Bíblia diz que levantou-se um homem, e esse homem era mau, esse homem era ruim. Então, esse homem, ele intentou matar todos os judeus. Todos os judeus. Mas para voltar um pouquinho, para você entender, o rei Assuero, ele mandou fazer uma festa bonita, fez um grande banquete,
E nessa festa, nesse grande banquete, ele pediu que a sua esposa, a rainha, viesse até um dos seus príncipes e dançasse ali. E ela, se guardando, ela não quis vir dançar. Eles estavam bêbados, eles estavam cheios de vinhos. E ela não quis vir. Ela não quis vir até a presença. E aí a Bíblia diz que os príncipes se levantaram e disseram para o rei: Senhor, rei, o senhor foi desonrado pela sua esposa, o senhor não deve mais ficar com ela, porque a tal mulher te desonrou. E seguindo o exemplo dela, as nossas mulheres podem fazer o mesmo conosco. Amém? É a amiga Valquíria, Val Jorge, lá do Bom Lugar. O Senhor te abençoe, minha amiga, meu amigo, homem de Deus. O Senhor te abençoe, Valquíria, grandiosamente. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Então, queridos, essa mulher, essa rainha, não veio à sala, ela não apareceu. E por isso, ela terminou perdendo a sua posição, perdeu o seu casamento, perdeu o seu reinado, por conta dessa situação, que ela não quis apresentar-se na festa que o seu esposo tinha feito. O interessante é que o rei agora manda buscar em todas as circunvizinhanças, em todas as aldeias, ele manda buscar moças para ele escolher uma moça para se casar. E a Bíblia nos diz que ele encontrou uma moça. O nome dessa moça é Esté. Era Radassa. E a Radassa, a Bíblia diz que ela veio, criada aos pés de um tio por nome de Mardoqueu. Radassa, uma mulher de Deus, que não tinha pai, que não tinha mãe, que foi criada pelo tio. E agora ela se torna uma rainha. E ela vai para dentro do palácio do rei. A Bíblia diz no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 6, que o Senhor é aquele que levanta o pobre do monturo e faz se assentar entre os príncipes. A Bíblia diz que Deus é aquele que faz subir da sepultura. Deus fecha a sepultura. Quero mandar um alô também especial à irmã Leonice Costa, que está conosco aqui também, uma mulher de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, irmã Leonice, que o Senhor te abençoe poderosamente, a senhora, o seu esposo, seu filho, querido, que o Senhor abençoe vocês. Então, queridos, olha o que a Bíblia diz, que essa mulher saiu de baixo, de uma pobreza extrema que ela vivia, e ela se torna uma rainha, se torna a primeira dama no mundo todo. E a Bíblia diz que um dia aparece agora um moço, e esse moço ele vem, ele faz um decreto que todos os judeus tinham que morrer. Havia um decreto sobre a vida de todos os judeus. Esse decreto foi assinado pelo rei, porque esse homem mentiu para o rei. Ele chegou onde o rei estava e ele falou para o rei: não existe, aqui entre nós existe um povo que não quer cumprir tuas leis, os teus mandamentos, aquilo que o Senhor faz. Aqui tem um povo que não dá nem bola para aquilo que o Senhor fala. E o rei então, sabe o que ele fez? Assinou um decreto que eliminasse todos os judeus. Queridos, quando isso aconteceu em Israel, que isso chegou aos ouvidos de Mardoqueu, ou Mordecai, como queiram dizer, quando isso chega aos ouvidos dele, ele convoca todos os judeus que haviam em Suzã para se levantarem, orarem e jejuarem durante 3 dias. Ele manda um anúncio até a Esté, que era a rainha, e ele disse para Esté: se o livramento não vier da tua parte, se você não se manifestar agora, Deus vai criar uma situação por um outro lado, mas Deus não vai nos deixar morrer. Eu quero lhe dizer uma coisa, que diante desse momento difícil que estamos atravessando, diante desse momento circunstancial e controverso que o Brasil atravessa agora, nós só temos, querido, que nos ajoelhar e clamar mesmo pela misericórdia de Deus. Nós só temos que nos voltar para Deus. Nós só temos que entregar a nossa vida por completo a Ele. Amém, amados? Então nós vamos continuar ouvindo Deus sempre. Eu vou sempre dizer que o Senhor
ele só se manifesta onde ele é desejado. Se você não desejá-lo, ele não vai. Se você não chamá-lo, ele não irá. Ele é educado. E a Bíblia diz que pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Olha o que a Bíblia diz, se você buscar, você vai achar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você pedir, você vai receber. A Bíblia diz que todo aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre, aquele que pede, recebe. Esse é um tempo de buscarmos a Deus. Esse é um tempo de busca. Esse é um tempo de falarmos com Deus de perto. E a Bíblia diz que nesse tempo, levantou-se o Mardoqueu, chama todos os judeus e diz, nós precisamos jejuar. Nós precisamos jejuar 3 dias. E eles entraram em propósito. A Esté estava no palácio. Assim também ela pega, chama suas concubinas, as suas empregadas, suas servas que estavam por ali, e também passaram a jejuar. E depois dos 3 dias, naqueles 3 dias teve uma daquelas noites que o rei não dormiu. E no meio daquela noite de insônia, ele pede que um dos seus súditos venha ler para ele algo que estava escrito no livro das crônicas. E quando alguém pega uma crônica para ler, começa a ler, e diz, no dia tal, tal hora, dois dos eunucos do rei tramaram uma ação contra o rei, mas veio um homem, e esse homem impediu que o rei fosse morto. Olha como isso é interessante. Esse homem apareceu e esse homem impediu que o rei fosse morto. Ele ouvindo isso, o rei disse, espera aí, alguém deu alguma coisa para esse homem. Quem é esse homem? Ele disse, esse homem é o Mardoqueu. O rei não sabia até o momento que ele era tio da sua esposa, que ele era o tio da rainha. Queridos, Deus sabe exaltar o seu povo no tempo certo, no tempo oportuno. Deus sabe exaltar o seu povo. Deus sabe abençoar o seu povo no momento exato. Ele sabe abençoar o seu povo. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, queridos, que a Bíblia conta que no dia seguinte, o rei manda chamar o Amã, que era aquele mesmo homem que tinha feito o rei assinar um decreto que morria todos os judeus. Manda chamar o Amã encosta, o Amã vem, e o rei pergunta para o Amã, me diga uma coisa, Amã, o que eu posso fazer? O que o rei pode fazer com um homem a quem o rei quer honrar? Tem alguma coisa que se possa fazer por alguém que o rei quer honrar? E o Amã logo pensou que era com ele. O Amã disse, isso é comigo. Com certeza o rei está querendo me honrar. Então, olha a surpresa. Ele disse, o senhor pegue o seu cavalo, mande selar o seu cavalo e traga. Pegue esse homem e coloque em cima do cavalo do rei. O rei falou, ok, manda buscar o cavalo. O rei deve pegar a sua coroa e colocar na cabeça desse homem. Ok, tudo bem. O rei deve pegar o seu manto, colocar sobre os ombros desse homem. Ok, manda buscar. O rei deve também pedir, o rei deve entregar na mão desse homem o cajado do rei. Ok, manda entregar o cajado do rei. E o que mais? O rei deve procurar alguém do palácio a quem o rei tem uma autoridade. A quem essa pessoa tem uma autoridade diante do rei. E o rei deva colocar essa pessoa para sair na frente do cavalo, pelas ruas da cidade, puxando o cavalo e dizendo, assim se faz com o homem a quem o rei quer honrar. Queridos, depois que ele falou tudo isso, depois que ele tinha feito tudo isso, o Mardoqueu foi mandado chamar até o palácio. E ele está ali, de repente alguém chega e diz, Mardoqueu, você precisa ir que o rei está chamando. E quando Mardoqueu chega, a Bíblia diz que o rei manda que o Amã, que era inimigo dos judeus, pega agora o meu cavalo, coloca o Mardoqueu em cima, coloca a minha coroa sobre a sua cabeça.
coloca o meu cajado na mão dele, coloca o meu manto sobre as costas dele, sobre os ombros dele, e sai na frente, você mesmo sai na frente, puxando as rédeas do cavalo, a pride do cavalo, e ele em cima, e você vai apregoando a toda a cidade, dizendo: assim se faz com um homem a quem Deus quer honrar. O pastor Max já está aqui conosco, que o Senhor possa te abençoar poderosamente. O Samuel, meu irmão, também está aqui, Samuel Reinaldo, que o Senhor possa te abençoar. Eita, glória, glória a Deus, pastor, que o Senhor te abençoe. Olha, queridos, como é interessante, a Bíblia diz que aquele homem que queria a morte dos judeus, agora ele está indo, puxando o cavalo, levando por a cidade toda, dizendo: assim se faz com o homem a qual o rei quer honrar. Queridos, quando chega o tempo da honra, é o Senhor quem nos honra. Quando chega o tempo de Deus nos honrar, ninguém impede. Quando chega o tempo do Senhor nos honrar, não há ninguém que possa impedir de Deus nos honrar quando Ele quer nos honrar. Amém? Então, o Senhor tem uma surpresa. O nosso Deus é Deus de surpresa. E Deus estará sempre 20 passos, eu não vou dizer um. Deus estará sempre 20, 30, 50 passos na frente do nosso inimigo. Todo esse movimento que está acontecendo em torno do Brasil, eu vou dizer assim, em torno da nação brasileira, e não só da nação brasileira, mas em torno de todo o mundo, através desse mal que veio sobre o mundo, desse coronavírus. Eu já profetizei isso aqui, digo mais uma vez: assim como ele veio rápido, ele vai embora rápido. Logo, logo as coisas vão voltar ao normal. Logo, logo vai estar tudo normal, vai estar uma maravilha. Amém, queridos? Então nós vamos continuar servindo a Deus no nosso propósito. Vamos continuar orando, vamos continuar buscando. Hoje as pessoas, alguns entraram no meu zap e perguntaram para mim o que é que o jejum de tão importante é. Eu estou explicando para você que o jejum que Mardoqueu fez juntamente com Esther, dentro do palácio, juntamente com todos os judeus, que agora todos eles estavam tristes, igual estava no Brasil hoje, pessoas por as praças, pessoas pelas calçadas, chorando, buscando a presença de Deus. Assim também aconteceu em Suzano. Eles estavam todos prostrados, porque havia um decreto de morte. Havia um decreto de morte. Acredite, o diabo fez um decreto de morte para o Brasil. E segundo as estatísticas, era para morrer pelo menos para morrer 1 milhão e meio de pessoas em todo o mundo todo. Em todo o mundo, de um como todo. Mas até o momento não foi nem 20 mil, para vergonha do inimigo, nem 20 mil pessoas morreram. E no Brasil não chegou nem a 300 pessoas mortas ainda por esse mal. Sabe o que eu quero falar para você aqui agora? É que o projeto do diabo, ele vai colocar isso na mesa. Mas o que vai prevalecer em nossas vidas é o projeto de Deus. Amém, queridos? Meu zap, pastor Mários, é o 9161-4246. Ok? 9161-4246. Então, queridos, a Bíblia diz que um dia Jonas entrou em Nínive, pregou, Deus usou ele tremendamente, a nação se arrependeu, e o rei da nação proclamou um jejum de 3 dias, e todos se jejuaram, e todos se arrependeram, e todos se tornaram para Deus, e Deus também, a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que pensava contra Nínive. A Bíblia diz que um dia o rei Josafá também chamou o povo para jejuar. Está no capítulo 20 do 2º livro de Crônicas. E a Bíblia diz que todo o povo foi desde cedo e ficaram de manhã até a tarde, consagrando suas vidas em pé o dia todo. As mulheres com suas crianças de colo, os pais, os filhos, as moças, os rapazes, adolescentes, os velhinhos, todos estavam no templo buscando o Senhor. Até que à tardezinha levantou-se um profeta no meio da congregação e disse: Josafá, escute o que o Senhor está falando. Israel, dê ouvido o que o Senhor está falando. Nesse encontro vocês não vão ter que pelejar. O Senhor vai pelejar por vós.
Eu quero profetizar isso, que depois de um dia de jejum proclamado por a maior autoridade no Brasil, sendo nosso presidente, Nossa Excelência o Presidente da República, e nós, uma vez como crentes, como cristãos, que aderimos a esse conselho, irmãos, nós vamos ver a mão de Deus agir sobre o Brasil. Nós estaremos vendo a mão de Deus vindo sobre o Brasil. A mão de Deus virá sobre o Brasil, já está. E nós vamos ver as máscaras caindo. Esses políticos corruptos que têm comprado a mídia para mentir, dizendo que esse vírus vai matar todos, uma vez que para ir na farmácia você não morre, para ir no posto você não morre, para ir abastecer sua moto, seu carro, você não morre. Se você vai no supermercado fazer compra, você não morre. Você vai no banco tirar dinheiro, você não morre. Mas se você for trabalhar, aí você morre. Então é um jogo muito maquiavélico, é algo do diabo mesmo. E nós, a igreja, precisamos nos levantar em oração, queridos. Nós precisamos nos levantar como boca de Deus agora nesse tempo, para que o Senhor tenha misericórdia de nossa nação, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor venha sobre nossas vidas e que a nossa fé permaneça firme, inabalável, que a nossa fé seja como os montes de Sião, que possamos estar firmes como os montes de Sião, que não se abalam, que pode vir o vento que vier, nós estaremos como os montes de Sião, firmes, como os montes de Sião. Louvado seja Deus. E alguém estava nas redes sociais criticando o jejum, né? Ah, isso é bobagem, está aí um tanto de crente jejuando porque o Bolsonaro mandou, não é assim? Queridos, nós entendemos que Deus ele só se manifesta onde ele é desejado. E se a nação desejar, ele virá. Quero mandar um abraço à minha cunhada, a minha querida Claudiane, a Anne Mendes está aqui. E eu quero um beijo no teu coração, cunhada, um beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe. Também meu amigo Manuel Júnior está ali, que o Senhor possa te abençoar, em nome de Deus, poderosamente, em nome de Jesus. A irmã Leonice também continua ali, que o Senhor te abençoe, mulher de Deus. Então, queridos, o Senhor ele só vai se manifestar onde ele é desejado. E aí os críticos, né, ficam dizendo, está aí um tanto de crente bobo. Para nós, cristãos, nós já temos isso para nós já se tornou comum, isso é uma prática comum entre nós. Jejuar, orar, buscar Deus, isso aí já é comum. Muitas pessoas consagraram a vida pela primeira vez hoje. Alguns jejuaram pela primeira vez hoje. Mas para nós isso aí já é normal. Então, queridos, nós vamos permanecer. Nós vamos permanecer invocando o nome do Senhor. Nós vamos permanecer chamando a atenção de Deus. Eu me lembro aqui de uma história, eu me recordo aqui de uma história de que um dia, em uma sala de aula, uma menina pegou uma certa antipatia com a sua professora. E é interessante essa história. Que ela pegou um gato morto, e aquele gato podre, ela colocou dentro de uma caixa, colocou uns laços bem bonitos sobre a caixa de presente e levou para a professora. Entregou para a professora e falou, está aí um presente para a senhora. A professora achou estranho, mas levou para casa aquela caixa. Era estranho aquela menina que não gostava da professora e está dando um presente. Grande foi a surpresa quando ela chegou em sua casa, quando ela desatou aquele laço, quando ela abriu a caixa, a sua casa foi tomada de um mau cheiro, sabe, algo insuportável, um odor, um cheiro fétido, e a sua casa ficou logo toda com aquele cheiro terrível, aquele mau cheiro, né, aquela caatinga. E aí aquela senhora, aquela professora simplesmente colocou para ali de lado, jogou fora. Os dias se passaram, e quando deu um dia, aquela professora também pegou uma caixa e colocou algo dentro, e fez também um laço bonito, e colocou mais umas flores, um buquê de flor, e levou para o colégio. E quando deu na hora do recreio, na hora do intervalo, ela chamou a moça, e entregou a caixa com aquele presente dentro, entregou mais umas flores, e a moça, olhando para a professora, ela disse, eu já imagino mais ou menos o que tem aqui, né? Eu imagino mais ou menos o que deva ter aqui. Só que a surpresa foi grande, e quando ela abriu a caixa, queridos, tinha um perfume de um aroma muito especial, um cheiro muito maravilhoso. Uau!
E ela olhou para a professora e falou assim: como pode ser isso? Eu lhe dei um gato morto, podre, e você está me dando um perfume, algo cheiroso e muito caro. E a professora disse: é simples, cada um dá o que tem de melhor dentro de si. E eu quero dizer para você isso. Muitos tiraram o dia hoje para beber cachaça, outros tiraram o dia para fumar maconha, outros tiraram o dia para falar da vida alheia, outros tiraram o dia para brincar com aqueles que estavam em jejum, mas aqueles que temem o Senhor, aqueles que acreditam que Deus resolve através da oração, eles tiraram um propósito de jejum, se dobraram diante de Deus, porque cada um oferece de melhor o que tem. Amém, queridos? Cada um oferece de melhor o que tem. E eu quero dizer para você que nós vamos continuar na oração, nós vamos continuar no jejum, nós vamos continuar orando pelo Brasil, nós vamos continuar, e nós entendemos, a igreja entende isso, que a saída do Brasil, irmãos, é a oração. E nós vemos que hoje o Brasil está dividido politicamente, vamos falar assim, economicamente o Brasil está em uma situação muito complicada, está muito difícil. Uma vez que os empresários tiveram que, alguns deram férias para os seus funcionários, outros demitiram, né? O número de desempregados aumenta no Brasil a todo instante, e isso é ruim para nós. O que o maligno, através das autoridades que não têm o coração voltado para Deus, querem é que o Brasil se torne uma Cuba, uma Venezuela, né? A ponto das pessoas, se as pessoas, irmãos, já invadem o que é dos outros, se já invadem o que é alheio, né? Nos dias de hoje, sem crise, imagine com crise. Eu entendo assim que até na fila de um banco, quando você chega na fila de um banco, você percebe o caráter das pessoas. Ali tem uma fila, mas tem gente que quer furar para ser atendido, mas que atendido primeiro. Até para comprar um pão, tem uma fila, mas chega alguém, já entra na frente. Eu passei um dia em um determinado lugar onde tinha virado uma carreta de frutas e havia muitas pessoas ali em torno daquela carreta, saqueando aquela carga. Alguém passou por mim com uma caixa de alguma coisa no ombro, não lembro o que era, e ele falou assim: o senhor não vai buscar a sua? E eu falei para ele: não tem nada aí, né? E nós não temos, isso aí é alheio. E aí nós queremos cobrar dos políticos corruptos que temos, quando nós não somos, né? Queremos cobrar a justiça, queremos cobrar que eles tenham um caráter, quando nós não estamos fazendo a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. Se comprar, né, pague. Se comprou fiado, volte, resolva, né? Assim, se marcar o horário de ir, vá, né? Se disser eu vou, não diga eu já estou chegando, quando nem saiu do lugar. Diz eu já estou chegando aí, quando nem ainda vai tomar um banho para trocar de roupa para ir. Mas já diz já estou chegando. O brasileiro tem essa mania de estar mentindo, né, descaradamente. E queridos, se nós não mudarmos, as coisas que estão ao nosso redor não mudam. Nós precisamos mudar a cada dia para que as coisas sejam mudadas. Amém? Então, voltando ao texto bíblico que nós lemos, que foi o livro de Mateus, capítulo número 7, versículo 7. A irmã Anne está dizendo assim: Deus abençoe você e sua família, pastor. Saudades de vocês. Beijo no coração da senhora. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Continuamos dizendo: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, abre-se-lhe-á. Jesus continua no versículo 9 dizendo: quem é de vocês, quem é o filho que pedindo ao pai um pedaço de pão, ele vai lhe dar uma pedra? Ou lhe pedindo um peixe, vai lhe dar uma serpente? E Deus diz assim: se vocês que são maus sabem dar boa coisa aos vossos filhos, imagine o vosso Pai que está no céu, que é o bom. Quantas coisas boas Ele não vai dar para os seus filhos? Amém, queridos?
Então, amados, hoje o dia foi voltado para o jejum e foi sobre isso que eu vim falar aqui, devido a algumas perguntas que estavam sobre o jejum, por que jejuar. Eu quero falar para você aqui que uma vez o Abraão, que é o pai da fé, ele jejuou. O Jacó jejuou, Isaac jejuou, José no Egito jejuou, o Moisés também jejuou, o Elias, representando os profetas, jejuou, o Eliseu jejuou, o Isaías, Jeremias, Ezequiel, o Amós, o Daniel, Oséias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, todos esses homens jejuaram. Todos eles, o Malaquias, o Zacarias, todos eles jejuaram. Amém? Os apóstolos de Jesus, o Pedro, o João, o Tiago, o Mateus, o Bartolomeu, todos eles jejuaram. Todos esses homens tiveram momentos com Deus. O próprio Jesus jejuou. O próprio Jesus jejuou. E certa feita ele disse isso. Pode os filhos, jejuar enquanto estiver convosco o noivo, mas vai chegar um dia que vocês vão ter que jejuar. E chegou o dia. Nós estamos em jejum, nós estamos jejuando pela nossa nação, nós estamos orando pelo nosso Brasil. Queridos, nós precisamos, a igreja precisa manifestar. Nós temos visto nos últimos dias as pessoas dizendo: eu sou igreja, eu não preciso ir na igreja que eu sou. Eu costumo dizer que isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira, irmãos, dizer que eu sou igreja, que eu não preciso ir. A Bíblia diz, na primeira carta de Paulo, capítulo 3, versículo 16, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: vós sois o templo do Espírito Santo. Ele está dizendo que nós somos templo do Espírito Santo morar, nós somos lugar onde o Espírito Santo habita. Mas eu não sou igreja, eu sou membro. Eu só sou igreja quando eu estou perto de alguém. Enquanto eu estiver só, eu só sou um membro, mas eu perto de alguém, nós somos igreja. E por quê? Porque a igreja, a palavra igreja vem do termo eclésias, que é um grupo chamado para fora. E eu só sou igreja quando eu me encontro com outra pessoa. E Jesus diz: aonde tiver dois, aí já dá um culto. Aonde tiver 2 ou 3, eu estou no meio. Mas enquanto tiver um só, o Espírito Santo está dentro. O culto só acontece quando tem 2 ou 3. Mas nós não podemos deixar de ir aos cultos, não podemos deixar de ir ao templo. O autor que escreveu Hebreus no capítulo 10, versículo 25, ele diz: e não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, ante eu admoesto-vos que aquele dia se aproxima. O salmista Davi, no Salmo 27, o salmista Davi foi as referências. Se você ler o livro de Salmos, são 150 capítulos. E o salmista Davi escreveu 73 salmos, que salmos na verdade não é capítulos, são hinos, que era composto para que eles pudessem cantar nas sinagogas nos sábados. Os judeus usavam muito isso. E o Davi, como um dos maiores músicos e escritores, ele escreveu 73. E o Davi diz uma coisa: eu pedirei ao Senhor e eu a buscarei essa coisa. É que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero estar lá na casa do Senhor. Para quê? Para me contemplar as maravilhas de Deus. Salmos 27, versículo 4 fala sobre isso. Queridos, nós precisamos nos tornar para Deus. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Esse é um tempo de busca. Esse é um tempo em que Deus reservou para que a igreja agora expresse sua fé. Não fique aí dentro da sua casa simplesmente comendo, mas tire um tempo para jejuar, tire um tempo para orar. Quero mandar um abraço, um alô especial ao meu irmão que é um obreiro da casa do Senhor. Eu não sei se ele é pastor, se é presbítero, mas é um obreiro, irmão Sérgio Oliveira, na cidade de Davinópolis. É meu amigo, nós trabalhamos junto em uma empresa. E eu mando meu forte abraço ao meu irmão, em nome de Jesus. Então, queridos, nós, a igreja, nós precisamos nos levantar agora. Mesmo só, nós não podemos mostrar fraqueza nesse momento. Há um texto que eu quero ler com você agora. Está no livro de Hebreus,
que é bem interessante, no capítulo de número 11, que fala sobre a força da fé. E isso é muito interessante. Ele diz assim, olha o que ele diz aqui. Sobre a força da fé. Livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo 32. Ele diz assim, e o que mais direis? Faltar-me-ia o tempo. Não é assim? Faltar-me-ia o tempo de contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Todo esse povo jejuou. Todo esse povo teve uma vida com Deus muito aguçada. Os quais, pela fé, eles venceram reinos. Eles praticaram a justiça. Eles alcançaram promessas. Eles fecharam a boca dos leões. Eles apagaram a força do fogo. Eles escaparam do fio da espada. Na fraqueza, eles tiraram força. Não é assim? Na fraqueza eles tiraram força e na batalha eles se esforçaram. Eles puseram em fuga o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados e não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Olha o que o versículo 36 diz. Outros experimentaram escárnios, açoites e até mesmo cadeias e prisões. Tem algo diferente aqui dos dias atuais? Tem um pastor amigo meu que foi abrir uma igreja lá no bairro da Redenção. A polícia foi lá prender ele. Só pelo fato dele fazer uma live com 5 membros da igreja. Esses dias agora. Com 5 membros da igreja. Ele foi fazer uma live. Tinha uns num canto filmando, outro no outro. E ele estava mais alguém tocando. E ele ministrou uma palavra. A polícia foi lá e tirou. E disse que levaria ele preso. Quando os condomínios dentro de Imperatriz, as massas que têm dinheiro, eles estão dentro dos condomínios com 30, 40 pessoas em roda de uma caixa de isopor cheia de cerveja. Lá, irmãos, então só vale para uns essa quarentena e para outros não vale. Só vale para o reino das trevas, eu vou usar esse termo. Queridos, nós precisamos acordar. Há uma influência do diabo contra a igreja. E o Senhor está preparando a igreja para levar para o céu. Esse é o momento de nós manifestarmos a nossa fé. Esse é o tempo de levantarmos a bandeira, o nosso estandarte. Esse é o momento da igreja se levantar como boca de Deus e dizer uma vez mais, o Senhor Jesus, Ele só se manifesta onde Ele é desejado. E nós precisamos desejá-lo, precisamos desejá-lo, e Ele virá, como a chuva seródia, Ele virá. O Amós, quando escreve no capítulo 6, ele diz que no terceiro dia Ele voltará. Haverá o primeiro dia e no terceiro Ele voltará. É interessante esse texto, porque esse texto é escatológico. E nós vemos que de Adão até Jesus foram 4.000 anos. Uma vez que o homem, a vida do homem na terra está pautada pelos estudiosos para viver apenas 6.000 anos, acabando assim o ciclo da vida em 6.000 anos, o homem acaba com sua vida aqui para viver mais 1.000 anos com Deus, que é a 7ª dispensação, conhecida como milênio. Ok? Eu já falei outro dia disso aqui, dispensação da consciência, da inocência, governo humano, patriarcal, lei, graça, e agora milênio. Eu falei sobre isso aqui outro dia, em uma outra live. Mas o interessante, queridos, eu falo para você, o tempo oportuno é esse de servirmos a Deus e de falarmos para os nossos parentes, para os nossos amigos, que Cristo está às portas. Jesus está preparando o mundo para o arrebatamento da igreja. Jesus está preparando a igreja para o arrebatamento da igreja. Nós não vamos passar aqui mais 20 anos ou 30 anos. Eu não creio que vamos passar aqui 30 anos ou 50 anos aqui na terra. Eu não creio mais nisso. Porque tudo que tinha para acontecer já aconteceu. Nós já estamos no apagar das luzes. Como dizem os nossos pais, nós estamos no fringir dos ovos. Nós estamos nas últimas horas, irmãos.
E nós precisamos nos levantar como igreja. Precisamos fazer o que a Bíblia fala que o Cornélio fez. Quando Cornélio, o anjo apareceu para ele que mandou chamar Pedro. E por que mandou chamar Pedro? Porque Jesus disse: Pedro, eu te dou as chaves. Essas chaves dos céus que Jesus entregou na mão de Pedro, quando a Bíblia diz no livro de Mateus, que Jesus entregou na mão de Pedro as chaves dos céus, na verdade eram as chaves para abrir a porta da salvação para os gentios. E outro profeta, outro discípulo não podia ir senão Pedro. E Pedro foi entrando na casa de Cornélio, abrindo assim a porta da salvação para nós, para os gentios. E a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo quanto recebeu, ele deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E nós fomos salvos pela graça de Deus. Nós não somos salvos porque guardamos um dia, nós não somos salvos porque temos a nossa crença pautada em doutrina formada em filosofia de homens. Nós somos salvos, irmãos, porque o Senhor se agradou de nós, porque o Senhor se agradou de nós e teve a coragem, teve o amor derramado em seu coração de nos dar o privilégio de ter nos encontrado com a cruz. E nos mostrou assim o caminho da cruz. E nós o encontramos. Amém, queridos? Então, queridos, eu quero me conter por aqui. O nosso horário já se exauriu, o nosso tempo já se foi. E eu quero ainda estar orando com você, falando apenas para você algo nessa noite. Que o Senhor Deus, Ele está com os olhos sobre o Brasil. Nós oramos para que o olhar de Deus sobre o Brasil seja um olhar de misericórdia nesse tempo, mas também que seja um olhar de justiça, e principalmente para o governo do Maranhão, e principalmente para os governadores corruptos que têm se manifestado nos últimos dias e que temos visto aí, que eu não estou aqui para fazer média para político, irmãos, eu não gosto de política, mas nós temos visto aí na cara limpa, na cara dura, esses homens roubando a população, aproveitando-se desse momento tão terrível, que estão prendendo as pessoas em suas casas, dizendo não saiam para a rua, quando eles mesmos estão querendo se promover dando cesto e aglomerando um número maior ainda de pessoas perto deles. E eu quero dizer para vocês que isso é terrível. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra, estamos no apagar das luzes. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que o Senhor abençoe todos. Eu convido você para orar agora. E nós já estaremos agradecendo o Senhor por todas as coisas boas. Compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, mande para os seus colegas, mande para quem você quer bem, e nós continuaremos dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Amém? A graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão, a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus.